Deixa Deus tratar com a sua vida e aperfeiçoar você, levantar você diante de toda a promessa que Ele tem, né? Nós passamos pela primeira fase, o batismo, e agora vamos entrar na realização, que é o que? Santa Ceia, né? Quando a gente olha para a Santa Ceia, a gente lembra que alguém derramou o seu sangue por 7 vezes para dar a cada um de nós a salvação. Não foi um dia, foi um projeto, foi um plano. Deus tinha um plano de salvação para o ser humano. Então teve que ter muitas coisas, acontecer muitas coisas, e por isso a gente tem a liberdade de dizer que Jesus tem um recomeço para você, né? Jesus preparou um recomeço. Ele não simplesmente estabeleceu um dia, olha, quem dia tal estiver, quem fizer só, não, ele montou um plano, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele colocou uma posição que dá para você errar, se posicionar, reajustar, estabelecer e alcançar a sua liberação na presença do Pai, transformar a sua vida. Então eu queria ler uma palavra com você que está em Lucas, capítulo número 23, abre aí a sua Bíblia, Lucas 23, capítulo 23, versículo 32 em diante, fala assim, ó: também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com eles serem mortos, e quando chegaram ao lugar chamado de caveira, ali crucificaram, e os malfeitores, um à direita, o outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo-lhe: se tu és o Cristo, o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9, escurecendo-se o sol. Rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Quando nós falamos de recomeço, a gente tem que assimilar que o Senhor tem preparado um recomeço para todos. Ele diz que veio para todos, mas diz também que alguns o receberam. Então há uma condição de liberdade de escolha que está em nós. O recomeço está disponível para todos. O recomeço é definido pelos seus comportamentos. Digo, o recomeço é definido pelos meus comportamentos. O recomeço não depende das outras pessoas. O recomeço é uma escolha particular de cada um de nós. É sua, irmão. É você que escolhe, né? O recomeço só acontecerá quando você acreditar nele. Se você não tem fé para isso, se você não acredita, não vai acontecer. O resultado do recomeço não pode ser medido ou quantificado antes de tomarmos a posição de recomeçar. Ou seja, não dá para eu dizer o que vai acontecer se eu não me movimentar, se eu não me manifestar. Quando nós olhamos para isso, a gente pode dizer: Jesus tem um recomeço para você, tem um recomeço para cada um de nós, e nós precisamos estar preparados para pensar, entender, agir, interagir, né, com Deus, com a palavra dele, para alcançar esta manifestação, para ser abençoado por isso. Por isso eu separei aí 5 itenzinhos para a gente falar sobre essa palavra. O primeiro: todos precisamos de um recomeço. Diga, todos precisamos do recomeço.
Pode ser em qualquer área da sua vida, mas hoje nós estamos aqui falando de Santa Ceia, então nós estamos falando do espiritual, tá bom? Versículo 32, e também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com eles serem mortos, e quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Se você prestar atenção, Jesus e os 2 ladrões foram levados no Gólgota, naquele monte da caveira, né, para serem crucificados. Os 3, eles estavam ali os 3 na mesma definição ou no mesmo objetivo. Os 3 seriam crucificados. A única diferença é que Jesus tinha uma vida santa, com um propósito bem determinado. E quando você olha para isso, você fala: peraí, Jesus queria um recomeço, mas o recomeço que ele queria era mais do que simplesmente alguma coisa para ele. Era o recomeço que ia estabelecer a manifestação de Deus na vida de todos nós. Ele tinha ali um propósito e ele estava se levantando para carregar os pecados de cada um de nós naquela cruz. Quando você olha para aqueles ladrões, eles até aparentavam desejar um recomeço, mas sem objetivo. Na verdade, o que eles queriam era sair daquela cruz, mas eles não tinham ainda nenhuma dedicação ou nenhum empenho, nenhum objetivo para poder entender o que é que estava acontecendo naquela hora. Agora, a primeira pergunta que tem que vir para mim e para você: será que você tem um propósito no seu recomeço para que Deus entre em seu favor? Você já pensou isso? Será que você tem uma razão de propósito? Será que você, com o seu propósito, toca o coração de Deus? Porque tem gente que fala: por que Deus não me abençoa? Por que as coisas não dão certo para mim? Por que o Zé é rico e eu não sou rico? Por que fulano tem isso e eu não tenho isso? Mas você já uma vez se apresentou a Deus com um propósito, com um projeto, com um planejamento, com alguma coisa que Deus possa olhar para você e realmente ver em você o desejo para fazer coisas maiores? Eles estavam os 3 na cruz, e eles foram levados para lá, mas Jesus tinha um propósito. Ele sabia o que ele estava sofrendo, ele sabia o que ele estava padecendo, ele sabia por que é que chicotearam, por que é que colocaram aquela coroa de espinho, ele sabia até por que ele foi levantado naquela cruz, ele sabia por que daquela maldição e de tudo aquilo que estava acontecendo. Os outros 2 fizeram coisas erradas, mas ainda estavam achando estranho que eles estavam lá, ou querendo alguma mudança por aquilo, sem pensar no que é que eles estavam pedindo. Então é muito importante que você e eu, a gente passe a pensar um pouco na nossa vida, na dimensão, ou como parâmetro, colocando Cristo, para entender se eu estou dentro ou fora da vontade de Deus, se eu entendo o que é que Deus quer que eu alcance ou não. Será que eu estou me preocupando com as outras vidas? Será que eu tenho interesse em levar a palavra que eu recebi? Será que aquilo que me abençoa, eu também desejo que abençoe as outras famílias, as outras pessoas? Às vezes até da minha família, até parentes próximos. Eu me converti, mas eu não levo essa palavra para eles, eu não conto para eles, eu não mostro para eles aquilo que tem de bom para ser feito, mas eu quero que Deus traga uma paz absoluta, que eu seja colocado de forma diferente. Querido, dá um motivo para Deus trabalhar pela sua vida mais, porque salvação Ele já te deu, cuidado Ele já tem por você, mas se você quer coisas grandes, comece a entrar no centro da vontade de Deus, comece a entrar na dimensão que Ele está esperando que você se posicione. Segundo, quem não tem propósito não recomeça. Olha, e também os soldados escarneciam, chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Aqueles homens estavam do lado de Jesus Cristo, estavam aos pés da cruz, poderiam ver ali já os sinais a favor deles, mas eles estavam lá muito mais perdendo tempo para tirar, para fazer gozação, para desvalorizar. Aqueles soldados estavam ali cumprindo ordens, mas não buscavam nenhuma melhora nas suas vidas. Eles estavam apostando quem é que ia ficar com as roupas de Jesus. Em momento algum eles pararam para dar uma avaliada e falar assim: peraí, vamos dar uma checada se esse homem é realmente o Filho de Deus? Vamos ver quem ele fez, o que aconteceu,
para a gente entender o que é que está acontecendo aqui. Eles não conseguiam valorizar o que estava acontecendo, porque quem não tem propósito não tem direção ou objetivo para grandes realizações. Vou ler de novo. Quem não tem propósito não tem direção ou objetivo para grandes realizações. Se você não tem propósito, sabe o que acontece? O dia passa e você nem sabe o que você fez, nem objetivou, nem lutou para alcançar alguma coisa. Sabe aquela oração que a pessoa faz durante o dia ou durante a noite? Deus, protege o meu dia, protege amanhã, protege o meu carro, mas ele não está prestando atenção no que mais ele pode fazer, aonde ele pode chegar. Ele não está prestando atenção nem mesmo naquilo que Deus já preparou para a vida dele, porque você sabe que Deus tem planos com cada um de nós. Deus tem planos com a tua vida, Ele tem projetos com a tua vida, mas para que Ele possa fazer esses planos acontecerem, para que Ele possa dar um recomeço, um restabelecimento, um reposicionamento, você vai precisar desejar e se posicionar. Se você não tem propósito, não existe recomeço. Se você tanto faz ir para a esquerda ou para a direita, não vai acontecer. Nós precisamos nos preparar para permitir que Deus faça coisas maiores na nossa vida. Nós temos que nos preparar para entender qual é o chamado que eu tenho. Eu costumo dizer para as pessoas que se você prestar atenção nos dons naturais dele, você vai entender aonde ele se encaixa no espiritual. Os dons naturais falam muito alto. Pessoas que são muito amorosas, que cuidam das outras pessoas, têm aquele dom de misericórdia. Pessoas que gostam de falar, que às vezes trabalham como homem de vendas e coisas do tipo, acabam sendo o quê? Pregadores. Pessoas que são mais incisivas, acabam se tornando praticamente profetas, evangelistas, e nós começamos a olhar, e às vezes não prestamos atenção no que Deus está mostrando, por isso a gente não sabe qual é o objetivo que Deus tem na nossa vida. A gente pensa que vai descer um anjo, vai sentar do lado da gente, vai contar: eis que te digo, eu queria mesmo é que você mudasse de cidade e fosse ser pastor lá não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Isso, meu irmão, vai ser difícil de acontecer. E você vai andando e ele vai te readequando dentro de um projeto, passo a passo. Ele não vai mudar você. Sabe o trilho do trem? Ele nunca abre demais ou fecha demais, senão o trem descarrilha. Ele tem que andar paralelo. Você tem que andar paralelo à palavra de Deus, paralelo à vontade de Deus, e Ele vai dar a você uma realização enorme, longa, direta, objetiva. Coisas grandes vão acontecer na sua vida. Há um princípio que precisa ser colocado em prática. Ele é o meu Deus, o meu Senhor. Eu acredito, eu vou seguir a Ele. Lembra quando a gente fala assim: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim? Você consegue falar isso? Fala aí. O que quer dizer isso para você? Que a minha vontade ficou em segundo plano. Que a minha vontade, ela não é mais a primordial. Eu já não tenho mais, sabe, os meus desejos da carne como se eles fossem o melhor. Então eu vou ficar uma pessoa abatida, cansada, angustiada. Quem disse isso? O Senhor realmente tem a capacidade de te dar o melhor, de te levar a todos os lugares, de te dar trabalho, mas te dar férias. Ele fala isso: eu te esforço, mas eu te ajudo. Ele fala: se você passar pela água, você não vai submergir. Se passar pelo fogo, você não vai se queimar. O que ele está dizendo? Que Ele não quer que você simplesmente vá e bata a cabeça, mas Ele está dizendo para você que Ele vai com você, abrindo o caminho, liberando as passagens, colocando prosperidade nas suas mãos, dando a você toda a realização. Foi interessante, ontem eu fui deixar a bispa lá num lugar que ela ia lá, ali perto do shopping. Aí eu aproveitei e passei lá para comer alguma coisa rápida, e daí eu encontrei um missionário, um amigo. Aí ele falou assim: estou indo para Portugal, vou ficar lá mais 3 anos. Ele periodicamente vai longe, eu vou ficar mais 3 anos lá. Eu falei: e como é essa sua vida? Porque a gente era amigo de jovem, né? A gente tinha uma amizade de jogar bola junto, de sair junto e tudo. E aí um dia ele se converteu. E aí ele se converteu, mas eu não tinha me convertido. E a gente andava junto.
e bebíamos juntos, e fazíamos bagunça junto, etc. E aí ele foi na minha casa, e quando ele chegou na minha casa, como sempre, ele acabava com uma garrafa de vodka sozinho. Então a primeira coisa que eu fiz foi puxar uma garrafa de whisky, colocar no balcão do barzinho e dizer para ele, vamos aí. E ele olhou para mim e falou assim, eu não bebo mais. Eu falei, o que é? Você está doente? Então pelo menos cerveja. E ele falou assim, eu não bebo mais. Aí eu falei para ele assim, se você é meu amigo, você vai beber. Ele falou, olha, eu preciso falar para você, eu me converti. E agora eu sou de Cristo. E eu tenho como propósito, abdiquei da bebida alcoólica. Eu fiquei muito bravo com ele. Eu falei, você está com palhaçada comigo? Você é o cara que acabava com minhas garrafas e tudo, e agora fica querendo dar uma de santo. Você não é santo não, rapaz, te conheço. E aí nós começamos a conversar, e ele falou assim, me dá a Coca-Cola? Eu falei, não. Me dá água? Eu falei, não. Ou você bebe, ou você não toma nada na minha casa. E aí ele pegou, olhou para mim e falou, você está brincando? Eu falei, não estou brincando não. Eu te conheço, você me conhece, você estragou muita coisa no meu barzinho, agora você vai beber. E ele falou, Marcos, eu não vou tomar água, não vou tomar Coca-Cola, mas bebida alcoólica eu também não vou tomar. Hoje eu sirvo a Jesus Cristo. Eu sou um homem de Deus, cara, eu não tenho isso. Eu sei que ele ficou comigo mais ou menos 1 hora, e eu insultei ele durante 1 hora. Imagina, né? Aí ele foi embora e ele falou para mim assim, eu só vou dizer uma coisa para você. Você é o motivo das minhas orações. A partir de hoje, se Deus pode mudar a minha vida, Ele vai mudar a sua também. E eu falei para ele assim, ó, eu não vou ficar assim que nem você não, sei o que, tal. Ele falou para mim, cara, você nem bebia tanto, por que você está tão invocado com isso? O diabo faz o que ele quer, irmão. O diabo usa quem ele quer, é só dar liberdade. E aí ele foi embora, e a gente ficou sem se ver, acho que uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Nesse período eu me converti. Passou um tempo e ele volta em casa. E ele chegou uma noite em casa, e quando ele tocou a campainha, era um sábado, acho que à noite, e o nosso bispo fazia aniversário, e a gente quis fazer um aniversário surpresa para ele. Então eu falei para os pastores da igreja, falei assim, ó, vamos tudo lá para casa, né? E esconde lá, que eu vou chegar com o bispo lá, e a gente faz lá um bolo, alguma coisa. Justamente nesse dia, esse rapaz foi lá. E quando ele chegou lá e tocou a campainha, estava todo mundo em silêncio, mas começou aquela bagunça e tal, e eu saí no portão e eu falei, rapaz, eu queria mesmo falar com você. Ele falou, você está com visita? Eu volto outro dia, porque ele pensou, se ele sozinho já era ruim, imagina ele com uma comitiva, né? Se ele já estava endemoniado, imagina que legião está aí dentro. E eu falei, não, você vai entrar porque eu quero falar com você. E ele falou assim, não, Sardinha, fica tranquilo, fica em paz. Eu falei, não tem paz não, vai entrar. E eu abri a porta. Quando ele passou na porta da sala, ele, a noiva dele na época, ele olhou, só viu todo mundo de gravata e paletó. Eu falei, deixa eu apresentar os amigos, isso aqui é o bispo, isso aqui é o pastor ele caiu de joelho no meio da sala. Ele falou, só o Senhor é Deus. Eu falei, a paz do Senhor, meu irmão. Ele chorou um monte, porque ele pensou que ele vinha lá para trazer mais uma palavrinha de ânimo ou de fortalecimento, quem sabe eu pudesse ouvi-lo, mas Deus já tinha começado uma obra. O recomeço, irmão, é para todos nós. O recomeço é até para os caras mais estragados como eu era, entende? Deus não faz acepção de pessoas. Mas uma coisa, ele deixou aquela palavra, e quando ele foi embora, ela falou para mim assim, não doeu o seu coração, que você ficou querendo enfiar bebida nele? Eu falei, não, porque quando eu não queria dar, ele tomava tudo, então não doeu. Mas na verdade, eu fiquei pelo menos 1 mês depois pensando, eu nunca fui assim, eu nunca obriguei ninguém a beber, eu nunca coloquei desta maneira, por que eu fiz aquilo? E aí você começa a pensar, peraí, se nós deixarmos, o diabo vai usar a nossa vida, mas se nós quisermos, Deus vai usar a nossa vida. O recomeço está na sua mão, tanto de ir para o mundo,
como se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Não depende dos outros, depende de você. Nós gostamos de culpar a Deus, nós gostamos de culpar as pessoas que atacaram a gente, ou que fizeram mal, ou que alguma coisa aconteceu. A gente gosta de colocar culpa em alguém, mas a grande verdade é que nós é que escolhemos o caminho que nós vamos andar, nós é que aceitamos ou não essa determinação. Nós precisamos estar com o coração aberto, porque quem não tem propósito não recomeça. Coloca no seu coração hoje, nesse dia de Santa Ceia, estabelecer propósito, escrever o propósito. Apóstolo, nunca mais o diabo vai tentar me influenciar. Vai, irmão, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Ele dá essa autoridade para você também. Ou seja, nós vamos passar no meio da dificuldade, mas vamos sair do outro lado glorificando, bendizendo, e só o Senhor é Deus e não há outro. Quando a gente entender isso, as coisas vão começar a mudar. Aqueles homens estavam nos pés de Jesus, debaixo da cruz, mas não sentiam a presença de Cristo, porque eles estavam fechados para isso, porque os olhos deles estavam fechados para isso. Esse missionário, que eu achei interessante, que eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim: mas você vai para Portugal, você é assalariado? Ele falou: não, eu vivo de oferta. Eu falei: mas você falou que descobriu que vai faz 2 semanas. Ele falou: é, e na semana passada uma pessoa ficou sabendo, já chegou até a mim e falou assim: ó, a passagem sua e da sua esposa eu já comprei, eu vou te dar de presente. Ele falou: depois que eu entrei nessa vida, já faz anos, nunca me faltou nada, porque eu nunca precisei pedir nada para ninguém, porque o meu provedor está lá em cima. Ele toca o coração de empresários que nem convertidos são, e eles me procuram para dizer assim: você não tem nenhum projeto agora? E ele fala: está acontecendo, porque o projeto depende da igreja que ele está, e é o pessoal lá que faz o projeto. Então quando ele faz o projeto, fala para ele: agora você vai para tal lugar, e ele vai, e ele vai ficar 3 anos, e ele fica. E quando acaba os 3 anos, ele falou: eu volto para a base, e fico novamente à disposição. Falou: mudou a minha história, mas o Senhor verdadeiramente é o meu pastor, e nada me falta. Se você de repente não tem propósito, não haverá recomeço. Nós ficamos presos. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo: mas eu trabalho, eu não posso orar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Amados, fica tranquilo, faz a sua parte, Deus faz a dele. Se esforça naquilo que você pode, porque naquilo que você não pode, Deus vai preparar para que você possa. Vai estabelecer outros horários, vai preparar a sua casa, vai preparar a família, vai preparar o que for necessário, mas precisa arder no seu coração. Diga: precisa arder no meu coração. Isso precisa mudar em nós. Terceiro, quem se espelha na multidão não recomeça. Quem é realmente o teu espelho? Será que é Jesus? A gente fala: é Jesus. Então faça o que Jesus fez. Ele até ensinou. Se é para perdoar, como é que é para perdoar? 7 vezes? 70 vezes 7 é para fazer como ele fez? Porque nós colocamos sempre a culpa em alguém. Não, eu ia indo, mas aí aconteceu, alguém me tratou mal, alguém falou, alguém, e ele fala: não 7, mas 70 vezes 7. Então não existe alguém que possa tirar você da presença de Deus. Não existe alguém que possa atrapalhar o seu ministério. Não existe alguém que possa roubar o projeto que Deus tem para a sua vida. O único que pode estragar o projeto que Deus tem na sua vida não é nem o diabo, é você. O diabo não tem autoridade para estragar o projeto de Deus na sua vida, mas você tem. Você pode não acreditar, mas a única pessoa que pode estragar somos nós mesmos. Quando? Quando nós desacreditamos, quando a gente não leva a sério, quando a gente não dá valor, quando a gente abre mão, quando a gente esmorece, quando a gente desacredita, quando nós trocamos o projeto por qualquer outra coisa. Então olha aqui, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo:
Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Quem estava falando isso? Os soldados lá embaixo. Não estavam dizendo isso? Se você é o Cristo mesmo, se salva, desce daí. O ladrão que estava na cruz, lá, um deles, fala isso. Olha, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Por que Jesus teria que salvar ele? Só para mostrar que ele era Deus? Tirar um foragido, um malfeitor da cruz, só porque ele não queria estar na cruz? Só porque ele não queria ir preso? Só porque ele não queria pagar pelos os erros que ele mesmo cometeu? Da forma mais simples. Simplesmente eu não quero e pronto, parou por aí. Então ele estava se espelhando em quem? Na multidão. Quantos de nós estamos nos espelhando no mundo? Estamos olhando lá para fora. Quantos de nós estamos olhando até dentro da igreja para as pessoas que estão mortas na igreja? Agora pesou, né? Agora pesou. Quantos de nós vê a pessoa aqui na frente dançando, vê alguém cantando, vê alguém trabalhando e fala assim: eu, hein? Até parece que eu vou ficar preso aí. Já tenho Cristo, tá bom. Ele está se espelhando, sabe no quê? No mundo. No mundo, a gente procura tirar proveito de tudo. Na igreja, a gente adora a Deus. Então nós não estamos preocupados com quem está à nossa volta. Nós estamos preocupados se nós estamos exercendo a nossa adoração ao Senhor. Se nós dançamos e todo mundo acha ruim, a gente dança porque ama a Deus. A gente abre mão do erro, do pecado, do engano, da mentira, para adorar a Deus. A gente abre mão, muitas vezes eu vejo irmãos que abriram mão da bebida, da droga, do roubo, da prostituição, da mentira, para adorar a Deus. É diferente. As pessoas não abrem mão do pecado só porque, eu quero ser mais bonzinho. Não, ele quer viver junto com Cristo. Ele quer ter direito da vida eterna. Ele quer um dia morar no céu. Ele tem algo mais profundo dentro dele: adorar, honrar, bendizer, se apresentar. E isso, meu irmão, não é o povo que vai fazer, porque as pessoas não têm essa capacidade nem essa condição de levar você para o céu. Não tem. Pela graça sois salvos, favor que nós não merecíamos, mas exige o quê? Reconhecimento. É por isso que a gente fala assim, e quando fala de arrependimento, o pessoal fala: mas que tanto fala de arrependimento? Arrependimento é reconhecimento. Quando eu reconheço que o pecado me separa de Deus, eu não quero mais saber dele, porque eu quero andar com Deus. Quem aqui é casado? Quando você quer viver bem com a sua esposa, com o seu marido, você destrata ele, tem outras pessoas na sua vida, vai por aí, larga, volta 3 dias depois, é assim? Você vem nos horários, cuida do seu cônjuge, compartilha com ele, procura não traí-lo, não fazer coisas erradas. Por que você faz isso? Talvez ninguém visse, mas você viu e você sabe que isso é julgo no seu coração. Então você quer andar intimamente ligado ao amor dele, dar a ele o seu carinho e receber dele o carinho. Com Deus não é diferente. Eu quero adorá-lo, eu quero bendizê-lo, eu quero viver. Então peraí, eu não posso me espelhar na multidão, eu não posso ficar olhando lá para fora, eu não posso ver. Uma vez eu vi uma pessoa falar isso: mas ninguém está fazendo isso, só eu na igreja vou ficar cuidando de tal área. Amado, pensa diferente. O galardão era para todos, mas eu vou receber tudo na minha vida, porque eles não pegaram, estou pegando eu, estou recebendo eu, estou levando eu sobre a minha vida o melhor para aquilo que eu faço, porque Deus nunca vai deixar você fazer algo e não te abençoar, e não corresponder a você. Ele é muito melhor que nós, Ele é muito melhor que eu e você juntos. Ou seja, o reconhecimento dele é perfeito. Por isso nós dissemos: quem se espelha e molda pela multidão, acaba fazendo o que a multidão manda e não o que é bom para ele. Será que você está entendendo o que Deus tem para a sua vida? Porque quando eu sei o que Deus tem para a minha vida, uma vez eu estava junto de um missionário, uma pessoa antiga, a gente tinha muita amizade com ele, eu e o bispo. E aí um dia eu fui no shopping, lembra, mãe? E aí
tinha assim 4 cancelas daquela de estacionamento, e 3 estavam quase cheias, assim, bastante carros, 5, 6 carros. Uma até tinha uns carros a mais, e a primeira estava totalmente vazia. E eu entrei atrás de uma dessas que tinha 5 ou 6 carros. E ele falou: formiguinha, formiguinha, você não está prestando atenção. E eu falei: o que é isso, cara? Você está tirando sarro aí? Ele falou assim: olha a última cancela vazia e todo mundo nessas outras aqui. Está indo junto com a multidão, não está prestando atenção. Esse é o comportamento do ser humano. Você já viu quando uma loja começa a entrar as pessoas? Você vai aí, por exemplo, a bispa gosta de ir lá para o Paris, para aquele negócio. Quando você chega lá e entra bastante pessoas na loja, o que acontece? Entra o dobro. Quando a loja está vazia, quase ninguém mais entra. Quando a loja começa a ficar cheia, daqui a pouco tem gente querendo entrar de lado, passar no meio. Fala: o que está acontecendo? Deve ter alguma coisa de bom. Tem muita gente dentro dessa loja. Esse é o lado da formiguinha, que só anda um atrás do outro. Nós precisamos quebrar, porque nós temos inteligência suficiente para lembrar a promessa de Deus para a nossa vida e saber que nós temos coisas muito maiores, específicas para nós. Você é um escolhido de Deus, você é separado. Mas apóstolo, como é que Deus vai saber no meio desse povo todo que sou eu? A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Você já reparou que todo mundo tem o dedinho diferente? O polegar lá, a digital, não bate. A gente vai para o aeroporto e o mundo inteiro passa por lá, e todo mundo coloca os dedinhos lá, e ele sabe que é você. Ele sabe que não é ninguém. Nunca vi alguém dizer assim: e tinha homônimo, me confundido. Não acontece. Ele é perfeito. Ele fez cada um de nós com uma característica diferente. Mesmo quando nasce gêmeos, a digital não é gêmeos. Para que você saiba que Deus te conhece, sabe a bênção que tem para você, sabe o projeto que tem na sua vida, e você não merece se espelhar na multidão. Você foi chamado para coisas maiores. Tira os olhos da multidão, coloque os seus olhos em Jesus, e você vai ter um recomeço especial para você. Amém? 4, quem acredita defende o seu recomeço. Diga: quem acredita defende o seu recomeço. Quem não acredita, meu irmão, vai viver sempre nessa situação de: não dou sorte, não é assim, olha lá, estão falando, estão dizendo. Ele está sempre tentando achar uma desculpa para ele seguir. Mas olha aqui o versículo 40. Respondendo, porém, o outro, tinha de um lado um dos malfeitores, do outro lado o outro malfeitor. Falou para Jesus assim: se você é o Cristo, desce daí, se salva e salva nós também. Se aquele outro agora seguisse o mesmo caminho, o mesmo critério, o que ele diria? Isso mesmo, se você é o Cristo, sai logo daí, pula daí, faz alguma coisa, mostra o teu poder. Não foi assim que o diabo começou? Quando Jesus se batizou? Você lembra? O que o diabo fez lá no deserto? Falou para ele: olha, se você realmente, o Filho de Deus, sobe lá no pináculo do templo, se lança, porque a palavra diz que os anjos te segurarão, não acontecerá nada. Ele começou a tentar a Jesus para ver se ele aceitava deixar o orgulho manter ou sair à frente. E Jesus não aceitou. As 3 vezes ele respondeu através da palavra e não foi atingido. Agora não seria no último momento, na cruz, que um malfeitor fosse conseguir dobrar ele. Aí o outro malfeitor responde assim: porém o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ele estava reconhecendo.
ele estava reconhecendo Jesus Cristo como alguém, filho de Deus. Ele estava reconhecendo que ele não tinha pecado, ele estava reconhecendo que ele era um pecador. Ele estava reconhecendo. Isso, para Deus, é o suficiente. Quando você reconhece, quando você se arrepende, porque você reconhece, você vê que você está errado. E ele fala, nenhum mal ele fez, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não falou para Jesus, então quando entrar lá, me leva também, me dá uma carona, eu também quero ir. Ele falou só, se lembra de mim? Porque ele sabia que ele não tinha nem o direito. Mas aí é que entra, pela graça sois salvos. Nós não temos o direito, nós não somos merecedores, mas nós reconhecemos o nosso pecado, e quando nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que Ele é Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sacrifício dele paga o preço do meu pecado. Isso precisa entrar no nosso coração. Quem acredita, defende o recomeço. Ele defendeu, ele reconheceu o pecado, ele disse para ele e ainda pediu para ele, não esqueça, lembra de mim. Ninguém que foi até o Senhor foi lançado fora. A Bíblia diz isso. Ele não está nunca querendo saber o tamanho do seu pecado para entender o tamanho da sua salvação. Ele nunca vai olhar isso, porque Ele é poderoso para salvar o pior pecador. Ele é poderoso para restaurar as coisas mais complicadas. Mas esse recomeço, esse posicionamento não depende dele, porque Ele é. Depende de você, porque você precisa entender que Ele é. Ele não muda. Ele era, Ele é e Ele sempre. Mas você muda. Você muda. Você precisa se posicionar, você precisa acreditar, você precisa valorizar, você precisa entender que Ele já pagou o preço da sua salvação. Agora é hora de você reconhecer. O teu coração precisa estar aberto, teu posicionamento é de mudança. Não importa o que os outros acharão. Já pensou? Aqueles soldados lá embaixo, falando para ele, se você desce daí, papapá, e ele, Jesus lá, e aquele ladrão parado lá do lado, o outro ladrão amigo dele, também vai lá, provoca Jesus, e ele continua lá, aí ele interage, tu nem ainda temes o Deus, estando na mesma condenação, e nós a verdade com justiça, porque recebemos os nossos feitos que merecíamos, mas esse nenhum mal fez. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhecia tanto, que ele entendeu assim, ele vai inspirar, vai morrer na cruz. Mas ele vai morrer na cruz, mas ele não vai morrer fisicamente, ele espiritualmente vai estar vivo. Ele teve algo tão especial de Deus na vida dele, que ele conseguiu enxergar o que nenhuma daquelas pessoas estava enxergando, o que o amigo dele não estava enxergando. E ele não se espelhou naquela multidão, ele se espelhou naquilo que ele sentiu e viu. Esse daí realmente é Deus. Eu vou pedir para ele ter misericórdia de mim. Eu vou pedir para ele, quando ele morrer, ele se lembrar de mim. Ele tem poder para isso. Você é que sabe tudo que já sofreu e como gostaria que a sua vida fosse diferente. Aquele ladrão é que sabia. A angústia e a tristeza que talvez estivesse no coração dele, de pendurado daquela cruz. Você já imaginou ele sabendo, eu vou ficar aqui, não sei por quanto tempo, vou acabar morrendo aqui, eu não sei o que vai acontecer ainda, eu errei, eu pequei, eu roubei, eu sei lá, fiz mais isso e aquilo, e agora o tempo final está chegando. Ele sabia a angústia que estava nele, e ele sabia que ele não queria mais aquela vida. Ele queria ter uma paz especial, ele queria realmente ir para a presença de Deus. Por isso ele não olhou para a multidão, por isso ele não olhou para o amigo dele, por isso naquela hora ele só pôde olhar para Jesus Cristo.
Se você quer um recomeço, olhe para Jesus Cristo. Se você quer uma mudança, olhe para Jesus Cristo. Se você quer realmente mudar a tua história, olha para Jesus Cristo. Se você quer mudar a história da tua casa, olha para Jesus Cristo. Se você quer mudar os teus amigos, olha para Jesus Cristo. Não se importa com o que os outros estão falando, a multidão não vai poder mudar, mas Deus pode mudar a tua história e a tua estrutura. Não se preocupa com o que eles vão achar, vai adiante, prossegue, realiza. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor. Enquanto a gente ficar preocupado com o que os outros vão achar, nós não sairemos do lugar. Mas quando a gente olhar para Jesus e identificar nele, em cada uma daquelas marcas, o sangue da testa, o sangue das costas, o sangue das mãos, o sangue dos pés, o sangue que foi rasgado aqui do lado, quando eu me identificar com tudo aquilo, meu irmão, não tem ninguém que possa falar, porque eu sei a quem eu estou buscando e aonde eu quero chegar. Eu sei que o amor dele, a misericórdia dele são muito maiores. Você precisa se declarar, se posicionar e defender o seu recomeço, mudar a sua história, mudar. Quantas coisas poderiam acontecer se as pessoas da igreja desejassem fazer a obra de Deus, não por imposição, mas por prazer, impor a mão e curar pessoas, falar do amor de Cristo para aquele que está sofrendo, falar para aquele empresário que às vezes está falindo, quebrado, angustiado, e você ser aquela boca profética com uma grande mudança para a vida dele, falar para ele que o sangue de Jesus purifica ele de todo o pecado, e lá no meio daquelas pessoas que estão perdidas, e poder falar do amor de Cristo. Mas eu acho que as pessoas não vão querer ouvir. Outro dia, não sei que dia foi, a Fátima Bernardes recebeu o cantor Isaías, não sei o que, né? E era um jovem, e ela recebeu ele pelo alto nível no YouTube de visualização da música dele, e ele aproveitou para falar do amor de Jesus ali mesmo. E falar do amor de Jesus na Globo não é fácil, irmão, porque se eles podem, eles cortam. E aí eles chamaram 2 jogadores, né? O Firmino e o outro lá, porque ele ajudou a batizar e tal. E aí ela perguntou: você é padrinho de batismo dele? Ele falou: não. Põe aí. Aí puseram lá a imagem no batismo. Ele falou assim: a gente não precisa de padrinho, porque quando nós somos batizados, nós estamos confessando que queremos seguir a Jesus Cristo. E ele foi falando. Aí quando chamaram o Firmino, o jogador, tinha que deixar o cara falar, ele é a potência jogando. Aí ele foi e falou a mesma coisa. Que Deus continue usando a sua vida, porque você foi uma ferramenta de Deus para a minha vida, para a minha família, e também aproveitou e falou. Amados, nós não estamos no tempo da covardia, nós estamos no tempo da ousadia. Deus não vai abrir porta para covarde, Deus vai abrir porta para ousados, para aqueles que estão se levantando para falar realmente do amor de Cristo, para falar o que Jesus vai fazer, porque muitas vidas estão carentes, desesperadas. E aí você fala assim: o que falta? Disponibilidade. Eu quero. Mas eu trabalho, eu estudo. Querido, pergunta para Larissa Caniver. Ela está fazendo um trabalho na faculdade lá, com os meninos da faculdade, o grupo. E outro dia, eles têm 15 minutos na hora do intervalo, hora do café. Uma vez por semana eles pegam lá a hora do café, se reúnem, e naquele momento eles vão cantar, eles vão orar, e ali sai uma palavra. Em 15 minutos tem uma palavra, tem louvor e tem oração. Tinha 40 jovens que saíram da faculdade, dentro da faculdade foram lá para a rua para ouvir a palavra. 15 minutos do lado de um posto de gasolina, fora da faculdade, porque é proibido dentro da faculdade, e as pessoas testemunhando de cura, de restauração, de milagres. Espera aí, amado, o que está faltando? Você vai dizer para mim que você não tem tempo? Você não tem 15 minutos em um dia seu da semana para fazer alguma coisa assim? Está faltando é acreditar e defender o seu recomeço.
Por quê? Mas eu vou ter que fazer isso para Deus? Amado, você vai fazer isso para você mesmo, porque todo sacrifício tem resposta de Deus na tua vida, tanto aqui como lá no céu. Ele não pensa que ele vai esperar, eu vou ter que esperar lá no céu para ver se ganho lá os galardões. Fica tranquilo que aqui mesmo ele responde. Ele é todo poderoso, né? Ele tem aí um amor específico e especial pelas pessoas que amam as vidas, que desejam. Quantos parentes seus não precisam ouvir a palavra? Quantos amigos seus não precisam de uma palavra de direção? E nós estamos esperando, deixando, parando. Esse outro ladrão, ou sei lá o que ele era aqui, na hora ele respondeu: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E na hora ele abriu, ele não guardou não, ele já se abriu logo, ele respondeu logo a sua necessidade, ele já disse o que era. A declaração daquele malfeitor foi uma declaração de arrependimento, ao mesmo tempo um pedido de ajuda. Ele tocou o coração de Jesus, clamando pelo seu recomeço. Jesus jamais deixará alguém arrependido, quebrantado, sem um recomeço, jamais. Seja qual for o tempo da sua vida, seja qual for a área da sua vida, Ele responde, Ele responde, Ele responde. Quinto e último, Jesus tem um recomeço para você. Diga: Jesus tem um recomeço para mim. Olha o que Jesus falou para ele. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não falou para ele assim: vai orando, vai clamando, pede mais um pouco. Encontrou o coração dele aberto e já respondeu para ele: hoje você vai estar comigo, hoje eu vou te liberar, hoje eu vou te abençoar. Dois homens, um de cada lado da cruz. Um não abre espaço para ter um recomeço, ou talvez, continua ou recomeça no inferno. O outro se libera para Deus e imediatamente recebe o recomeço. Uma vida espiritual renovada, uma vida eterna, qualificada e determinada. Digo que hoje estarás comigo. Jesus tem poder de perdoar os teus pecados, renovar a sua fé, de te capacitar para o recomeço em todas as áreas da sua vida. Diga: em todas as áreas da minha vida. Para Ele não custa nada mexer na tua área financeira, não custa nada mexer na tua área familiar, não custa nada mexer em qualquer parte, saúde, não custa nada. Mas será que vale a pena? Lógico que vale, Deus me ama. Mas você vai fazer o que quando Ele te der uma tremenda saúde? E você vai fazer o que depois disso? Quando Ele te der muito dinheiro, você vai fazer o que depois disso? Que Ele te der o trabalho que você diz que tanto almeja, você vai fazer o que depois disso? Qual é o teu próximo passo? Qual é o teu objetivo depois disso? Quantos crescem e perdem a salvação? Você já viu isso? Quantos se tornam empresários de sucesso, se distanciam de Deus? Quantos começam a ter condição, prosperidade e estragam o seu casamento? Quantos acabam indo para os happy hour da vida aí, das bebidas e outras coisas mais, e perdem a sua casa? Quantos não olham mais para os seus filhos e eles acabam indo para as drogas? Vale a pena? Será que Deus está olhando para você e vai encontrar em você alguém com um projeto tremendo, que o que Ele fizer vai trazer a você a condição de estar de pé, honrando o nome dEle em todos os lugares que você passar? Ou não? Jesus tem poder de perdoar teus pecados, renovar a sua fé, de te capacitar para um recomeço em todas as áreas da sua vida. Digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus sempre aguardará que você deseje o recomeço. Você deseja o recomeço? Você quer uma mudança radical? Você quer fazer da sua vida a plataforma da palavra, ou seja, a vontade de Cristo? Porque tem gente que fala que não, mas é pesado. Irmão, eu vou falar para você, pregar a palavra é a coisa mais gostosa que existe. Orar pelas pessoas
é a melhor coisa que existe. O que atrapalha é só um detalhe, chama-se ingratidão. Você sabe o que é ingratidão? São pessoas que são bem tratadas, abençoadas, recebem a oração, recebem o milagre e depois viram as costas e começam a falar mal, atacar, e etc. Um monte de outras coisas que eu não vou abrir. Isso é mal. Isso machuca, fere. Fazer a obra de Deus não fere. Pregar a palavra não fere. Amar ao próximo não fere. Ajudar as pessoas não fere. Apoiar missionário não fere. E nós precisamos entender que temos que estar prontos para amar a Deus sobre todas as coisas, não mudando o nosso perfil por causa disso, mas aceitando que todo dia é dia de recomeço, todo dia é dia de reposicionamento, todo dia é dia de realização, todo dia é dia que Deus pode usar a sua vida para fazer coisas maravilhosas, para transformar famílias, para restaurar pessoas, para abençoar as crianças, todo dia. Mas será que você está preparado para isso? Está afim disso? Né? É interessante que muitas vezes as pessoas acreditam que terão muito tempo para mudar de opinião, né? E não entendem que cada um tem um dia do arrebatamento diferente, não é? Tem gente que morre com 1 ano de idade, tem gente que morre com 120, não existe. Cada um tem o seu tempo e pode acabar hoje, pode acabar daqui a 1 minuto, pode acabar daqui a 30 anos, 40 anos. Agora, eu tenho que estar preparado quando? Sempre. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Até o fim. Sempre. Pronto. Não adianta eu ser um cara certo, depois começar a pecar e morrer, e aí eu vou para o inferno porque eu abri mão daquilo que eu tinha. Eu abri mão. Então eu preciso me manter na presença de Deus. Mas e se eu errar? Me arrependo, retorno, restauro, me reposiciono e vou adiante. Eu vou crescer nisso. Olha o que fala no versículo 44. E era já quase a hora sexta, houve trevas em toda a terra, até a hora 9, escureceu-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Da hora sexta à hora 9, quantas horas? Aquele primeiro, vamos falar, ladrão, ficar simples, ele pediu para Jesus para estar com ele. 3 horas depois, Jesus sobe ao céu, ou melhor, ele não subiu, né? Mas sai do corpo ali, que ele ficou ainda um tempo, mas termina ali a carreira, acabou. E o outro não se arrependeu. Ele achou que ainda não era a hora, ele achou que ainda não era o tempo. Sabe o que aconteceu pouco tempo depois? Sai uma ordem que não era para deixar os corpos lá vivos. E aí eles fazem o quê? Quebram o joelho deles, porque eles tinham que morrer logo. Quando foram mexer com Jesus, viram que ele tinha expirado, então não precisava mexer com ele, não precisou quebrar osso nenhum. Mas aqueles dois, para que eles morressem mais rápido, eles foram lá e quebraram o apoio deles, que eles estavam crucificados, presos pelos pés, pelas mãos, e eles estavam apoiados nos pés. Então veio uma ordem lá e eles vão lá e quebram os joelhos. Amado, se estava chegando a hora de alguma aflição, era aquela. E eles morreram em pouco tempo depois, porque aí o tórax fecha mesmo, a respiração não consegue mais, abdômen, etc. Mas imagina, 3 horas depois, um estava indo para o céu e o outro estava indo para o inferno. Quantas horas? É rápido, não é? É rápido demais. O teu recomeço depende de você, e o tempo que vai levar para isso não depende de Deus, depende de você. Não foi Deus que deu ordem para quebrar as pernas deles, foi o governante que chegou à conclusão, através dos judeus, que não seria certo deixar até o outro dia, que já era lá a Páscoa, que ia entrar um outro tempo, e não era legal, então vamos terminar com isso.
A escolha é nossa, a escolha é sua. O recomeço está nas suas mãos. O véu se rasgou de alto a baixo. O que eles estavam dizendo naquela hora? A partir de agora, não existe mais a condição do sacerdote ser o único que entra no Santo do Santíssimo. Agora todos podem entrar. Agora todos podem chegar à presença do Pai através de Jesus Cristo. Nossos pecados serão pagos pelo sangue do Cordeiro. E nós podemos entrar na dimensão sobrenatural. É isso que nós acreditamos aqui, ó. O sangue de Jesus nos purifica do pecado. Por isso você tem parte com o corpo e com o sangue de Cristo, porque você entra numa dimensão diferente. Quando a gente olha para isso, a gente fala, puxa vida, um malfeitor se salvou por tão pouca diferença, tão perto de Cristo, tão próximo, mas não estava o quê? Entendendo, sentindo, permitindo, avaliando o que estava acontecendo. Isso acontece até nas pessoas que conhecem a Cristo. Você lembra o caminho de Emaús? Que Jesus estava andando no meio daqueles dois discípulos, e eles começaram a contar para ele o que estava acontecendo, e ele perguntou, mas o que está acontecendo? Eles estão tristes, e eles falaram, você não sabe, você não é daqui, mataram o nosso profeta. E foram contando para ele. Quando chegou na frente da casa, pediram para ele ficar, ele entrou, ficou, e aí na hora de comer ele partiu o pão, e quando ele partiu o pão, fez a oração para partir o pão, os olhos deles se abriram, e eles perceberam, é Jesus que está aqui. E aí Jesus some da frente deles. Amado, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, viver a sensibilidade da presença de Deus. Para quê? Para sentir o que Deus quer falar conosco. O recomeço é diário, espiritual e físico. Hoje nós estamos numa Santa Ceia. Você precisa pedir a Deus para que essa manifestação transforme o seu coração, para que você seja livre para sentir a presença de Deus, para não ser obrigado, mas para desejar a presença de Deus, né? O que você está fazendo? Pensa um pouco, o que você está fazendo? O que você está procurando? Porque muitas pessoas estão perdendo a chance que Jesus está dando, está ministrando. Muitas pessoas vêm até a igreja, vão embora, mas não percebem as possibilidades que Cristo está dando para cada um deles. Não percebe que Deus está falando para ele assim, ó, chegou a hora de mudar a tua história. Lembra que no tema que nós colocamos? Jesus tem um recomeço preparado para você. Não é que, será que ele vai preparar? Não, ele já tem preparado, já está pronto. Então o que falta? Eu assumir. Agora não é a hora dele, é a minha hora. Quando ele fala para a gente participar da Santa Ceia, ele não criou a Santa Ceia hoje. Um dia ele chamou os discípulos dele, chamou os apóstolos dele, mandou preparar o cenáculo, e foi até o cenáculo e disse para eles, essa aqui é a última vez que eu estou tomando a ceia com vocês. É a última vez. A próxima é quando já, né, houver o arrebatamento. Então essa é a última vez. Mas ele deixa uma palavra para que eles fizessem isso, lembrando da salvação, lembrando da Páscoa, lembrando dessa condição de continuidade e uma promessa de salvação. É como se falasse assim, tome a Santa Ceia e lembre que tem um recomeço. Tome a Santa Ceia, se prepare para o recomeço, se estabeleça, para que nunca você esqueça que você não está sozinho, que você nunca se esqueça que tudo que você precisa, Ele tem preparado para você. Não é uma coisa, aquele ladrão ou aquele malfeitor, ele não precisou se explicar, ele não precisou contar a vida dele toda, ele precisou o quê? Se apresentar. Ele precisou mostrar que ele reconhecia. Eu reconheço,
Eu sei, o Senhor não merece, nós merecemos, mas o Senhor lembra de mim. Será que você está pronto para falar: Jesus, lembra de mim? Eu quero recomeçar, eu quero restaurar, eu quero restabelecer a minha intimidade contigo. Eu não quero ser simplesmente alguém que conhece, ouviu falar de Deus. Eu quero ser alguém que anda com Deus. Eu quero ser alguém que ouve a voz e reconhece o tom de voz, que sente o perfume e sabe: esse é o meu Cristo, o meu Mestre. Sabe, aquela intimidade perfeita que você está vivendo todo dia, mas está sabendo quando Deus está falando, quando não é para fazer, o que você pode, o que você não deve. Você sente porque você já está convivendo dessa maneira. Fica de pé, meu.